Certo. Então, a abstração do capital, vamos usar um exemplo. Beleza, o grão era inicialmente capital, só que o problema do grão é que você só precisa de uma certa quantidade. Então, como camponês, você só quer trabalhar o suficiente para cultivar grãos para alimentar sua família, e talvez um pouco mais para guardar. Mas na maior parte do tempo, você só quer aproveitar a vida. Mas depois, passamos para o ouro, certo? E o ouro, sim, as pessoas estão mais gananciosas. Mas o problema com o ouro é que ele existe em quantidade finita, tudo bem? É difícil de localizar. Assim, apenas uma minoria dedicaria toda a sua energia tentando encontrar ouro. E agora, o que fizemos foi passar para a ideia de dinheiro. Como demonstrarei, a grande inovação dos últimos 100 anos foi convencer as pessoas de que o dinheiro é Deus. O dinheiro, ao mesmo tempo, nada e tudo. Assim, você pode dedicar a vida inteira a ganhar dinheiro. Ok? Essa é, portanto, a segunda grande inovação. E a terceira grande técnica que mudou a economia. É preciso entender que, se você realmente quer que as pessoas concentrem suas energias, precisa criar ansiedade nelas. Ok? Ansiedade. E como se cria ansiedade? Bem, a melhor maneira de fazer isso, na verdade, é criar a ideia de dívida, não é verdade? Então, vou te emprestar $1 milhão hoje. E você aproveita, mas depois tem que passar o resto da vida pagando a dívida. O problema com isso, claro, é que existe interesse. E assim você nunca consegue realmente pagar a dívida, o que causa ansiedade. Assim, a ideia de dívida me permite extrair muito mais valor de você do que se você não estivesse endividado. Ok? Essa é a primeira ferramenta. Em segundo lugar, temos a ideia de desigualdade e pobreza, onde uma determinada classe de pessoas é pobre. E eles sempre serão pobres. E isso incentiva, encoraja a classe média a trabalhar ainda mais. Tudo bem? O terceiro mecanismo de ansiedade é a destruição da riqueza. O que é destruição de riqueza? Simples. Guerra ou depressão, certo? Quando a economia entra em colapso, quando toda a sua riqueza desaparece. A ideia aqui é a seguinte, olha, se os camponeses trabalham muito e armazenam muito grão, têm um enorme celeiro, eles nem precisam mais trabalhar, certo? Então, como senhor de terras, o que você faz? Bem, você vai lá e queima o celeiro, certo? Então, a guerra não é só um mecanismo para expandir o capitalismo, mas também uma forma de deixar as pessoas mais ansiosas. Porque você destruiu a riqueza deles, e por isso eles têm que trabalhar muito mais, certo? Então, de novo, naquela aula, talvez tenham te ensinado que o objetivo do capitalismo é acumular mais capital. Não, gente. O objetivo do capitalismo é direcionar as energias dos camponeses, certo? Porque a atenção, o foco, é o que faz a sociedade ser muito mais enérgica. E esse é o objetivo final. Certo, então se a sociedade é rica, isso na verdade é uma coisa ruim, porque faz as pessoas ficarem preguiçosas e acomodadas. E portanto, a maneira de resolver esse problema está constantemente envolvida em guerras. E também com o ciclo de expansão e recessão que você pode aprender numa aula de economia, certo? Então, um economista pode aprender que o ciclo de expansão e recessão é natural do capitalismo. Não é natural do capitalismo, é artificial. Os poderosos destroem artificialmente as economias, destroem a riqueza, para fazer os camponeses trabalharem muito mais. Ok. Então, vocês estão acompanhando? Ok. Essa é a estratégia que aprendemos. Estes últimos séculos, e é por isso que, na sociedade atual, somos a sociedade mais rica da história da humanidade e, ao mesmo tempo, somos a mais miserável, a mais ansiosa e a mais endividada, entendeu? Porque a classe dos proprietários, o capitalista, a elite, o que eles descobriram foram 3 mecanismos para extrair o máximo de energia possível de nós. O primeiro é nos dar a ilusão de que temos liberdade sobre nossas vidas, que temos liberdade de escolha, que, com equidade na sociedade, podemos votar em nossos líderes. Quando, na verdade, tudo isso é só uma ilusão. O segundo é transformar o dinheiro. Deus, o fim, o tudo e o nada ao mesmo tempo. O próprio foco da sua vida. E como o dinheiro é algo tão abstrato, você pode passar a vida inteira tentando conquistar cada vez mais e ao mesmo tempo não conquistar nada, absolutamente nada, entendeu? Então pense em alguém como Jack Ma, que tem mais dinheiro do que jamais conseguiria gastar. E o que ele quer? Ele quer mais dinheiro, entendeu? E o terceiro é criar ansiedade na sociedade, para que a existência das pessoas seja totalmente baseada no estresse. E, como resultado, as pessoas estão muito mais focadas no trabalho e na criação de riqueza. E isso se faz por meio de um processo constante de destruição de riqueza. Tudo bem? Mas o problema, claro, é que quando você pressiona as pessoas demais, quando fica tão óbvio que você está explorando-as, elas eventualmente se revoltarão contra você. Então, a solução que descobrimos é que podemos nos mudar, ok? A classe proprietária de imóveis pode, de fato, mudar-se para outro lugar. E então, quando a ansiedade se torna insuportável, o que acontece é que os camponeses acabam se destruindo entre si, e o proprietário se muda para outro lugar, para a capital. E eles só voltam quando a classe camponesa estiver completamente exaurida e disposta a reconstruir a sociedade, certo?
E esse processo é o que deveria reger. O mundo de hoje é o que chamamos de capital transnacional. Em outras palavras, as pessoas ricas do mundo, na verdade, não têm lealdade à nação, nem ao povo, nem ao lugar. Eles só têm lealdade ao seu capital e estão dispostos a se mudar para onde puderem, para onde for necessário, para manter seu capital seguro e fazê-lo crescer. E é por isso que muita gente hoje está se mudando para Dubai, Hong Kong ou Singapura. Eles não se importam. Eles podem nem gostar tanto desses lugares, mas vão para onde precisarem ir, para pagar menos impostos, para evitar o conflito social criado por suas políticas, para encontrar melhores oportunidades de investimento. E é esse sistema que governa o mundo hoje. Mas aí a pergunta é, ok, em termos concretos, o que realmente é o capital transnacional? O que permite que o capital transnacional funcione, que consiga se mover de um lugar para outro? Porque lembre-se, quando você se muda de um lugar para outro, há muitos custos envolvidos. Por exemplo, você realmente não conhece ninguém lá. Então, como pode confiar nas pessoas, certo? E uma solução com a qual lidamos ao longo dos séculos é a ideia das sociedades secretas. E daí? O que você vai aprender é que sociedades secretas e capital transnacional são essencialmente a mesma coisa. E essa é a força que governa o mundo hoje. Muito bem, agora que discutimos o capital transnacional, vamos analisar as sociedades secretas, sua origem e funcionamento. Bem, as sociedades secretas existem porque a classe credora e a classe camponesa são fundamentalmente diferentes. As motivações, as crenças e a visão de mundo dessas duas classes devem ser diferentes. Então, o que querem os camponeses? Eles querem viver uma vida simples, eles querem ganhar dinheiro, eles querem formar uma família, eles querem se divertir, eles querem acreditar em Deus. Assim, para a classe camponesa, temos a religião organizada, seja o islamismo ou o cristianismo, cristandade. Jesus diz para você ser uma boa pessoa, Confúcio diz para você ser bom, para ser uma boa pessoa, mas a classe Lender é diferente. Eles têm uma responsabilidade, têm a obrigação de controlar a classe camponesa e extrair o máximo de energia possível para manter a sua sociedade. Por isso, as práticas religiosas deles precisam ser muito diferentes. Então, enquanto os camponeses podem rezar para Deus, a classe Lender deve, fundamentalmente, rezar para Satanás. Agora vamos analisar por que a classe Helena precisa rezar para Satanás. E isso é verdade para todas as sociedades ao longo da história humana. Antes, a classe Lender era escancarada quanto a isso, certo? Agora eles precisam ser mais hipócritas, mais secretos em relação a isso. Certo? Então vamos olhar para a classe Lena. Para ser da classe Lender, para ser da elite, você tem que fazer coisas terríveis. Mas, na verdade, isso é difícil. Fazer coisas terríveis. Muito bem, deixe-me dar um exemplo. Digamos que eu diria para você, muito bem, vou te dar 10 milhões de dólares americanos. Dólares! O que você precisa fazer é o seguinte. O que você precisa fazer é pegar uma arma e ir tarde da noite e matar um estranho aleatório. Você pensa, nossa, que ótimo negócio. Se eu matar um estranho aleatório tarde da noite, ninguém vai saber que fui eu e eu saio com 10 milhões de dólares. E você pensa que consegue fazer isso. Mas adivinha só, quando realmente te mandam fazer isso, você simplesmente não consegue. Porque existem muitas restrições sobre o seu comportamento. Então, pense em suicídio. Se eu te desse 100 milhões de dólares e prometesse um caminho para o céu, você se mataria? Provavelmente não. Então, suicídio, tirar a própria vida de muitas formas, não é diferente de matar outra pessoa. A gente não consegue fazer isso. Mas, na verdade, existem jeitos de burlar isso. Temos maneiras de fazer você matar alguém de um jeito que não te faça se sentir tão culpado por isso. Então, para entender o porquê, vou te apresentar 2 experimentos de ciências sociais que foram realizados nos Estados Unidos no final do século XX. O primeiro é algo chamado experimento de Milgram. E esse experimento foi feito em Yale por um psicólogo chamado Stanley Milgram. E o experimento era muito simples. O que ele fazia era montar um ator, certo? Só um ator, o que a gente chama de cúmplice. E a pessoa era conectada a uma cadeira elétrica, certo? E havia um botão que aumentava a voltagem dessa cadeira elétrica, certo? E tinha um máximo e um mínimo, certo? E de repente, Milgram ficava ali, no canto dele, frio. E ele convidava um participante, certo? Que basicamente era um estudante para vir e ser um assistente, ok? E o trabalho do assistente era apertar o botão. E Sidney Milgram queria saber, antes de tudo, se esse voluntário, esse assistente, concordaria em dar um choque em outro ser humano, mesmo vendo a pessoa sentindo dor. E, em segundo lugar, Sidney Milgram queria ver quanta dor o voluntário estava disposto a causar. E acabou que, com a ideia de autoridade, certo? As pessoas ficam muito mais dispostas a deixar de lado suas inibições. Porque o que você faz é tirar a responsabilidade de si mesmo e passar para outra pessoa. Eu não fiz, eu só obedeci ordens. E, surpreendentemente, as pessoas estão dispostas a infligir muita dor a outras pessoas porque conseguem se eximir da responsabilidade por seus atos individuais, ok?